Olá, pessoal! Hoje nós vamos corrigir os exercícios do capítulo 12 da parte da apostila Biologia 2, ainda falando sobre o reino protista. Agora é a segunda parte das doenças provocadas por protozoários. Exercícios conceituais. Número 1. Problemas ambientais como desmatamento e mudanças climáticas com longos períodos de seca e enchentes podem levar à redistribuição de doenças endêmicas. Os fatores mencionados relacionam respectivamente as seguintes doenças. Então, o que o desmatamento pode provocar? Desmatamento vai estar ali, justamente proporcionando um contato maior entre o homem com os mosquitos, que o habitat natural dos mosquitos é ali no meio da mata. Mas como está acontecendo o desmatamento, eles estão indo à procura de novos alimentos e novos habitats, com isso entra em contato com o homem. Então, uma doença que pode ser grandemente alastrada aí seria a malária. E no caso, falando das enchentes, quando você entra em contato com água de enchente, principalmente se tem ali esgoto, ou então ratos fazendo, tem na urina do rato com essa água, você pode contrair ali a leptospirose. Então a resposta para essa questão vai ser a letra E, malária e leptospirose. Explique qual é a relação entre a malária e a anemia falciforme. Só lembrando o que é a anemia falciforme. Aqui embaixo eu coloquei uma figura de uma hemácia, que é o glóbulo vermelho do nosso sangue. A hemácia, o formato normal dela é esse daqui, ó, formato bicôncavo, E ela tem a função de transportar oxigênio e nutrientes, através do sangue no nosso corpo para as nossas células. Quando uma pessoa tem anemia do tipo falciforme, a hemácia fica com esse formato aqui, ó, em formato de foice. Foice, por isso falciforme. A malária tem um protozoário, que ele parasita, dos estágios do ciclo da malária, é ele entrar na hemácia e fazer com que ela se rompa, acabe destruindo a hemácia. Mas quando a hemácia está nesse formato aqui, ó, com a anemia falciforme, o protozoário não consegue entrar e com isso ele tem o seu ciclo de vida interrompido. Então pessoas que têm anemia falciforme às vezes não vão contrair a malária por causa desse formato aí da hemácia. Então como é que ficaria a resposta? Pessoas acometidas pela anemia falciforme tendem a resistir à malária, uma vez que suas hemácias são atípicas, dificultando a proliferação e o desenvolvimento do protozoário no seu interior, tá? Por causa desse formato aqui. 3. Na população brasileira, a incidência de toxoplasmose é preocupante. A toxoplasmose é uma infecção humana discreta que atinge mais de 60% da população. Qual é o agente causador dessa doença? Então, a toxoplasmose, o agente causador etiológico é um protozoário. Letra B, a resposta. 4. Identifique a alternativa abaixo que apresenta apenas doenças que o agente etiológico seja o quê? Um protozoário. Então vamos lá, malária por protozoário é a cólera, no caso a cólera ela vai ser causada por bactéria, então a letra A não condiz. Amebíase é protozoário, leishmaniose também, no caso toxoplasmose, é o protozoário, mas no caso aqui a resposta vai ser justamente a letra B, porque todas elas são por protozoário. Mas vamos ver as outras, tá? Só para a gente fechar isso aqui legal. Febre amarela a gente sabe que é vírus, malária protozoário, cólera bactéria. Tuberculose bactéria, leishmaniose protozoário, febre amarela vai ser vírus.
Amebíase é protozoário, tuberculose, bactéria e febre amarela, no caso, é vírus. Então, realmente, todas as três que são agente etiológico protozoário é os que estão aqui descritos na letra B. Questão 5. As protozooses são doenças causadas por protozoários. A transmissão desses protozoários patogênicos pode se dar por diversas formas, como por ingestão, animais vetores e pelo contato sexual. Identifique a alternativa abaixo, que apresenta respectivamente uma protozoose transmitida por um inseto vetor e outra por contato sexual desprotegido. Então, ele quer um por um inseto vetor. Então, o inseto vetor aqui nós temos a leishmaniose, pode ser, né? Que no caso vai ser ali um mosquito, que é o vetor. Aí aqui outra, a malária também é protozoário, que também é um mosquito. E nós temos a doença de Chagas, né? Que também é um protozoário. E ali o vetor vai ser o quê? Vai ser o barbeiro, ok? E no caso aqui desses três, quais que vai ser agora por um protozoário também uma doença sexual desprotegida? Nessa daqui a AIDS não pode ser porque é vírus. Nessa daqui também não pode ser porque a sífilis é por bactéria. Então só vai sobrar aqui pra gente a letra D, né? Que malária é por um inseto vetor e é uma protozoose, assim também como a tricomoníase, que também é uma doença provocada por protozoário, pega, né, contágio por contato sexual desprotegido. Exercícios contextualizados. Então, a número 6. Analise o desenho esquemático representativo do ciclo de vida de um protozoário unicelular que pode infectar diferentes animais em um ciclo alternado entre insetos e vertebrados. Marque a alternativa que contempla somente conhecimentos corretos. Então, vamos analisar aqui o esquema. Então, aqui, ó, um mosquito, e aqui está a pele, né, de uma pessoa, o homem. O mosquito pica a pessoa e vai colocar aqui, né, os protozoários que estavam presentes na saliva desse mosquito. Esses protozoários vão entrar na hemácia, vão fazer uma parte do ciclo de vida, vão romper a hemácia e vão estar livres ali no sangue. Quando o mosquito picar essa pessoa novamente para sugar o sangue, vai adquirir esses protozoários que podem ser espalhados para outras pessoas quando o mosquito picar outras pessoas. Então, esse ciclo aqui é o ciclo de qual doença? A malária, né? Então, qual vai ser a resposta aqui? Vamos ver, o protozoário do ciclo de vida é o Toxoplasma gondii? Não, o Toxoplasma gondii é justamente o que causa toxoplasmose. E nós vimos aqui que esse ciclo se refere à malária. Então, não é a letra A, não vou nem terminar de ler. Letra B. O protozoário do ciclo de vida é o plasmódio? Sim, o plasmódio é o que causa a malária. O mosquito anófeles, que é o vetor da malária, infectado, pica uma pessoa e libera os esporozoítos, que no fígado mudam de forma para merozoítos, que se reproduzem em células sanguíneas vermelhas, que é a hemácia, e eclodem de uma grande quantidade de células infectadas, gerando os gametocitos masculinos e femininos. No estômago dos mosquitos, os gametocitos são transformados em espermatozoides e óvulos, que se fundem e geram os zigotos, os quais se implantam na parede do estômago do mosquito e crescem formando oocistos para a produção de novos esporozoítos. Então, a resposta é a letra B. Aqui está justamente o ciclo todinho, etapa por etapa, do que acontece, né, com esse protozoário plasmódio que causa malária. Então, aí está todo o resumo do ciclo de vida dele. Questão 7. Aí tem um mapinha, né? Essa área que está aqui em laranja no mapa são as áreas onde ocorre a transmissão da malária.
Essas que estão em verde escuro são áreas com risco limitado e essas que estão em verde claro são as zonas, né, no caso, sem malária. Então a malária, só olhando aqui para o mapa, ela é uma endemia, uma epidemia ou uma pandemia? Pandemia a gente já sabe que não é, porque pandemia é quando está no mundo todo. Mas aí ela vai ser uma epidemia ou uma endemia, que é justamente o que o exercício está perguntando, né? Então, ó, o mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Considerando a sua distribuição na América do Sul, a malária pode ser classificada como uma endemia. Por quê que ela é uma endemia? Porque se concentra em uma área geográfica restrita desse continente. Não é só onde está aqui em laranjinha, ó. Então é uma parte pequena, uma parte restrita, tá? Quando se é uma parte restrita, nós chamamos de endemia. Uma epidemia seria justamente quando tem uma parte boa, né, do continente infectada. E uma pandemia é quando já está no continente todo, tá? Praticamente no mundo todo. Mas a resposta aqui vai ser a letra A, porque é uma endemia, porque está restrita a só esses pontos aqui, ó, em laranja do gráfico, ok? Questão número 8. Muitos micro-organismos são agentes etiológicos de diversas doenças infecciosas e parasitárias em humanos. Observe o quadro e identifique os respectivos agentes etiológicos. Então aqui ele colocou, né, o modo de transmissão, um sintoma da doença e a maneira como você pode evitar de contrair essa doença, que é a profilaxia. Aí ele dá várias opções e pede para você colocar aqui quais que estão de acordo com essas informações. Então olha só, vamos ver o número 1. A transmissão é fecal oral, ou seja, a pessoa ingere água ou alimento contaminado pelas fezes. Aí o sintoma, diarreia volumosa, fezes como se fosse água pura, né? Quando a gente fala de água de arroz, né? E começa ali de repente acompanhada de vômitos, câimbras e de raramente febre e dores abdominais. Como é que se faz para evitar essa doença? Ingerir água fervida, né? Ou com cloro. Lavar bem as mãos, as frutas e verduras, principalmente com a água tratada, porque não adianta você ingerir água fervida ou clorada, lavar bem as mãos se os seus alimentos são lavados com água contaminada, então não vai adiantar nada. Então, os alimentos também têm que ser lavados com água fervida ou clorada, né? Isso aqui é característica de qual doença? Da cólera, né? Que é aquela doença provocada por qual agente etiológico? Pela bactéria chamada Vibrio cholerae. Está logo aqui, ó, na letra A. Então aqui está se tratando da cólera. Aqui, ó, ingestão de cistos que podem estar presentes nas fezes de gatos contaminados no solo ou pelo animal doente em uma carne crua mal cozida. Então aqui está falando da toxoplasmose, que é pelo o agente etiológico, é o protozoário Toxoplasma gondii. A3. Lesões na pele causadas por objetos contaminados, corte no cordão umbilical com instrumentos não esterilizados. Então aqui está falando de o tétano, né? Que é provocado ali por qual agente etiológico? O Clostridium tetani. Então, principalmente se for objetos também enferrujados, né? E o 4, mordida de animal infectado, principalmente cão e gato, né? Que vai provocar ali qual doença, né? Que vai fazer ali alterações no sistema nervoso central e etc. Tá falando ali do vírus da raiva, né? A hidrofobia. Então, a resposta aqui é a letra A. Questão 9. Bactérias combatem causador da malária dentro do mosquito. Bactérias que vivem naturalmente no intestino do mosquito foram modificadas geneticamente para bloquear o desenvolvimento do parasita que causa malária. O parasita tem um ciclo, né, um complexo ciclo de vida, tanto no mosquito que transmite a doença, quanto no organismo humano.
Ele ataca o fígado e os glóbulos vermelhos no sangue humano, e parte do seu desenvolvimento se dá no intestino e nas glândulas salivares das fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles. Por que é só as fêmeas? Porque são as fêmeas que têm o hábito de se alimentar de sangue. Os machos se alimentam de seiva de planta. Então, é só as fêmeas que vão, né, ter esse hábito de se alimentar de sangue, que a gente chama de hematófago. Aí, continuando aqui a leitura. O plasmódio, que é o nome do protozoário, convive naturalmente com as bactérias na espécie, né, Pontothéa aglomerans. Os cientistas produziram mudanças em proteínas delas que poderiam atacar o parasita. Uma das bactérias modificadas produziu o melhor efeito, reduzindo em 98% a formação de oocistos, os gametas femininos do plasmódio. Os experimentos envolveram a mais letal espécie de parasita causador da malária em seres humanos, que é o Plasmódio falciparum. Então, de acordo aí nessa questão número 9, assinale a alternativa a respeito da malária. Então, segundo o texto, o mosquito é o hospedeiro definitivo de qual agente etiológico? O plasmódio, né, que é o nome do protozoário. Então, já está certinha essa questão aqui, a resposta já é a letra A. Questão 10. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, ocorreu uma queda nos casos de malária de 500 mil em 1990 para pouco mais de 300 mil em 2008 e 2009. Também houve redução da mortalidade de 3 em 10 mil habitantes em 99 para 1,5 em 10 mil em 2008, ainda segundo o Ministério. O órgão acredita esses resultados à ampliação de rede de diagnóstico e tratamento da região amazônica. O diagnóstico da malária, né, que é causada pelo plasmódio, que é o protozoário, descrito no texto, deve ser realizado pela identificação do parasita no sangue do paciente. Por que é no sangue? Você vai colher ali uma amostra de sangue da pessoa e vai achar o protozoário ali. Porque lembra que uma das partes do ciclo de vida do protozoário é justamente infectar as hemácias? Então é no sangue que ele vai estar. Então, se você coletar uma amostra de sangue da pessoa e olhar no microscópio, você consegue ver os protozoários, né, ali presentes. Então, a resposta já é a letra A também. Questão 11. Ainda tanto nos sobra, por este grandioso país, de doenças e insetos por cuidar. A malária é uma das doenças que ainda hoje no Brasil acometem intensamente a população, com mais de 300 mil casos por ano, concentrados principalmente na região amazônica. Nesta protozoose, a função realizada pelo mosquito prego, né, que é como ele é conhecido, mas o nome dele é Anopheles, com relação ao plasmódio e ao ser humano é respectivamente de... Então, o mosquito prego, né, que é o Anopheles, ele vai ser o quê? Ele vai ser o hospedeiro definitivo. E com relação ao plasmódio, né, ele vai ser o quê? Aqui, ó. Vai ser a letra D a resposta, né? O hospedeiro definitivo e o vetor. Ok? Isso aí. Questão 12. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, nos dias atuais, a saúde não é conceituada apenas pela ausência de doenças. A saúde é avaliada sob aspectos físicos e mentais, individuais e sociais, éticos e morais, e ainda pela limpeza e pela conservação ambiental. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Para evitar as protozooses conhecidas como esquistossomose, ascaridíase e ancilostomíase, não são necessárias informações sobre hábitos de higiene e saneamento básico? Claro que sim, né?
porque as 3 doenças descritas aqui, justamente as pessoas entram em contato com o verme por falta de higiene e falta de saneamento básico. Então, dizer que não está errado. Letra B. É um erro os estudiosos afirmarem que o saneamento básico, como rede de esgoto ou fossa, faz parte da profilaxia das teníases, pois esses vermes são transmitidos pela carne de boi ou de porco. Mas como é que o boi e o porco se infectaram? Justamente por falta de saneamento básico. Então, eles se infectam pela falta de saneamento básico, e quando a pessoa come a carne de boi ou de porco, mal passada ou mal cozida, também vai contrair a doença. Então, não tá, a frase aqui, tá errada. Letra C. A amebíase é transmitida por água e alimentos contaminados, com fezes humanas, contendo cistos do protozoário. Nesse caso, o saneamento básico é uma das formas mais importantes de prevenção. Sim, corretinho, Então, se tem saneamento básico, as pessoas não vão contaminar seus alimentos e a água com as fezes, cheias de cistos do protozoário. E aí não vai contrair, a doença. Então, a resposta vai ser a letra C. Questão 13. A malária é reconhecida como um grave problema de saúde pública no mundo, ocorrendo em quase 50% da população, em mais de 109 países e territórios. Sua estimativa é de 300 milhões de novos casos e 1 milhão de mortes por ano, principalmente em crianças menores de 5 anos e mulheres grávidas em continente africano. A região amazônica é considerada a área endêmica no país para a malária. A maioria dos casos ocorre em áreas rurais, mas há registro de doença também nas áreas urbanas, cerca de 15%. Entre as medidas propostas pelo Ministério da Saúde para prevenir a doença noticiada estão usar mosquiteiros e repelentes, controlar a vegetação de corpos de água. Sim, porque já que a malária ela é transmitida pelo mosquito, se eu usar ali mosquiteiro e repelente, os mosquitos vão ter mais dificuldade de acessar as pessoas para poder picar. E controlar a vegetação de corpos de água, porque tem algumas plantas que, dependendo do formato ali das suas folhas, acumulam água. E se acumula água, o mosquito deposita seus ovos aonde? Justamente em água acumulada em algum local, como as folhas das plantas, ou uma vasilha, um recipiente qualquer. Então, tendo um pouquinho de água parada ali é o suficiente para ele fazer a proliferação dele. Então, se você evitar esse tipo de coisa, evita que os mosquitos ganhem proporções grandes no seu desenvolvimento. Então, a resposta da 13, letra A. 14. Algumas doenças, antes consideradas sob controle, tornaram-se endêmicas em virtude principalmente da proliferação dos seus vetores. Assinale a opção em que são nomeados doenças cujos vetores de transmissão pertencem à mesma classe animal. Então, vamos lá. Esquistossomose é por um verme. Cisticercose também é um verme, plateuminto. Mas malária é por mosquito. Então, são classes diferentes aqui de animais. Esquistossomose já falei, malária também, e doença de Chagas é o barbeiro, que é um inseto, é um artrópode. Então, são classes diferentes também de animais, ele que é a mesma. Doença de Chagas é o barbeiro, leishmaniose é pelo mosquito, tuberculose é bactéria. Bactéria nem é animal, pertence ao reino Monera. Febre tifoide é por bactéria, que é a Salmonella typhi. Leptospirose também é bactéria, e peste bubônica também é bactéria, que é Yersinia pestis. Então, são 3 por bactérias, mas bactéria, como eu falei, não é animal. Então, não é a letra D. Leishmaniose, malária e filariose, as 3 têm como vetor o quê? Mosquitos, que são artrópodes, pertencem à mesma classe animal. Então, a resposta aqui, letra E. Questão 15.
Certo parasita que causa uma doença humana aloja-se no estômago e depois nas glândulas salivares do hospedeiro transmissor. A seguir, no ciclo de transmissão da doença para o homem, o parasita invade a corrente sanguínea, depois o fígado, onde se multiplica atingindo novamente a corrente sanguínea. O parasita, o hospedeiro transmissor e a doença descritos são. Então aqui está falando mais uma questão, né, sobre a malária. Então o parasita vai ser quem? O protozoário chamado Plasmodium, né, no caso aqui vivax. O hospedeiro vai ser o mosquito, que é o do gênero Anopheles, e a doença que está falando aqui é a malária. Então a resposta é a letra D de dado. Agora os exercícios de aprofundamento número 16. Segundo Ricardo Gazinelli, pesquisador da Fiocruz, para o tipo de malária causada pelo Plasmodium falciparum, predominante no continente africano, já existe uma vacina sendo testada em humanos. No caso da malária causada pelo Plasmodium vivax, mais frequente no Brasil, a previsão é que se possa dispor de uma vacina comercial dentro de 3 a 5 anos. Então, existem vários tipos, né, de plasmódio e cada um vai transmitir um tipo de malária, mas todos eles provocam a malária. Então, aponte uma forma de transmissão da malária. Em seguida, indique outra medida profilática, além da utilização da vacina, que resultaria na diminuição ou na erradicação da malária de uma região geográfica. Então, vamos lá. Uma das seguintes formas que a gente pode ter ali, né, de contrair seria pela picada do mosquito infectado pelo protozoário ou também transfusão de sangue contaminada também pelo protozoário. E como é que eu posso evitar, né? Uma das medidas profiláticas sem ser a vacina. Você pode eliminar o vetor para impedir a proliferação, então acabar com o mosquito. E também o uso de medidas de proteção para evitar a picada do mosquito, como telas nas janelas e nas portas, mosquiteiro, repelente, inseticida e etc. Tá? Então essas são medidas profiláticas. 17. A malária é a principal parasitose dos países tropicais, segundo a Organização Mundial da Saúde. Há mais de 200 milhões de casos de malária a cada ano e 500 mil deles ocorrem no Brasil. Até hoje, a principal forma de combate à malária consiste no controle do vetor e de seu agente etiológico. No entanto, em estudo publicado na revista Science, em setembro de 2011, cientistas anunciaram que vacinas produzidas a partir de células inteiras do agente causador da malária, depois de submetidas a uma dose letal de radiação, deram bons resultados em estudos preliminares realizados inclusive com humanos. Aí a pergunta A: qual é o agente causador da malária e qual é o seu vetor? Então a gente já viu aqui, né, que a maioria dos exercícios sobre protozoários, né, ou protozooses, cai muito sobre a malária. Então fica até fácil já de vocês, né, gravarem aí essas duas informações importantíssimas, que é o agente causador da malária, que é o protozoário Plasmodium. E por que eu coloquei ali SPP? SPP é a abreviação de espécie, o gênero é Plasmodium, que seria a espécie, porque existe várias, tem o vivax, tem o falciparum. Então, para não ser muito específico, porque existe vários tipos e todos eles causam malária, então a gente pode escrever somente o gênero, que é o Plasmodium, e colocar essa abreviação aqui, ó, de SPP, que significa que existe uma espécie. E lembrando da regra da nomenclatura, né? A primeira letra aqui do gênero é maiúscula e a primeira aqui da espécie é minúscula, né? E tem que ser, se for digitado em itálico ou se você estiver escrevendo manualmente, sublinhar a palavra. E qual é o vetor? As fêmeas do mosquito prego, ou se você quiser colocar o nome do mosquito, né, científico, o gênero dele é o Anopheles. Tá? E por que são as fêmeas? Porque as fêmeas é que se alimentam de sangue. Então é ela que vai picar ali, né, a pessoa e transmitir a doença. Tá? Então guarda muito bem essa informação, porque
cai muito questão sobre malária, e você sabendo esse quem é o agente causador e quem é o vetor, você já responde aí praticamente mais de 50% das questões. E a letra B pergunta: qual é a importância do tratamento das células dos agentes causadores da malária com dosagem letal de radiação? E como as células mortas podem agir como vacina? Então, a dosagem de radiação aplicada vai fazer o quê? Gerar a morte do protozoário. Aí, dessa forma, não vai poder mais infectar, né, o organismo humano e nem desenvolver a doença. E as células mortas podem funcionar como vacina? Pode, porque elas funcionam como antígenos que vai induzir o organismo humano a produzir anticorpos específicos e células de memória imunológica contra, né, o micro-organismo patogênico. Então, toda vez que tiver contato de novo com o protozoário, as nossas células de defesas que já foram ali, né, que produziram anticorpos, vai combater ali o protozoário. Então, é como se fosse uma vacina. Ok, pessoal? Então, com isso terminamos esse assunto. Ficamos por aqui. Se ainda restou alguma dúvida, é só mandar uma mensagem e até o próximo assunto. Então, tchau, tchau.